universo já acordamos, pode nos trazer as gratas surpresas que você quiser nos enviar. Aqui, hoje, quarta-feira, eu, Alessandra Tavares, sou psicóloga, psicoterapeuta quântica e consteladora. E há 7 anos eu tenho aqui esse movimento de prosa, conhecimento e expansão, que é o Café Sistêmico. Nesses 7 anos, muitas partilhas, muito conhecimento, muitas trocas, muito respeito, muita generosidade, baixando guarda, baixando barreiras, como diz meu querido professor Hélio Couto, nessa caminhada que é o do não julgamento de si mesmo, quanto mais consciência, menos projeção. Não é assim que os psicólogos gostam de falar? Mas é que não gostam não, gente, é porque é bem assim. Quanto menos eu me percebo, quanto mais invisível são para mim os meus padrões que ficam ali repetindo e a gente não sabe por quê, mais eu estou projetando aquilo que me dói ou aquilo que eu me cobro, eu acabo cobrando no outro com a mesma linha ou com a mesma dureza ou não, às vezes afrouxando muito. Então, o café sistêmico tem exatamente esse perfil, como tudo dentro do Instituto. É o nosso interessante ponto de vista, a visão da psicologia, a visão da terapia quântica aplicada, a visão da nova medicina germânica, a visão da medicina frequencial, a visão da metafísica, do multiverso, de tudo isso que nos permeia, mesmo que os meus olhos fisiológicos não consigam determinar muito bem. Então aqui a gente não ergue bandeira de certo ou de errado, porque isso nos leva exatamente para onde não dá para ir, para quem quer realmente expandir a própria vida, deixar a vida fluir, que é o não julgamento, a empatia. Quando você é simpática, quando você é simpático logo de cara, é um julgamento. Nossa, gostei dessa pessoa, ela é simpática. E a antipatia também é julgamento. Ah, não sei porquê, não fui com a cara dessa pessoa. Julgamento. E empatia, ausência de julgamento. Porque a ausência de julgamento prévio me faz fazer uma leitura mais rica, principalmente nos relacionamentos. E me diz que aquela pessoa já tem um processo interno fabuloso, no sentido de não ter mais a menor necessidade de julgar alguém só porque pensa diferente de você, ou às vezes até age diferente de você. Tirando aqui, gente, as questões éticas, né? Porque falta de caráter é falta de caráter. E caráter é caráter, não tem como ter meio caráter, né? Não é assim? Então hoje as pessoas confundem muito isso com julgamento e as coisas vão caminhando aí para os conflitos. Já vou colocar vocês aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo já ver vocês por aqui. Perfil. Vamos ver, que eu não tô conseguindo ver vocês aqui ainda. Vamos ver, vamos ver. Meu áudio tá legal aí, me deem feedback. Se tá tudo bem. Achei. Porque eu tenho um delayzinho, né, entre um equipamento e outro. Muito bom, agora sim, tô conseguindo ver todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem chegou agora. Bom dia para quem tá vindo a primeira vez no Café Sistêmico. Vi que tá entrando muita gente nova por aqui. Bom dia, Marinete, minha querida, Josi. Muito bom dia. Muito bom, gente. Laís, lá de Itumbiara, vou estar em Itumbiara com a Laís agora, esse mês de agosto, dia 13 de agosto. Nós vamos estar com os movimentos sistêmicos, com a CSM por lá, olhando para essa coisa de parar com essa roda de samsara da repetição dos padrões e deixar a vida fluir. É essa a nossa meta. E lá vai ter um monte de novidade. Toda hora ela manda uma coisinha para nós. A gente já está sabendo por aqui. Camila querida, muito bem-vinda. Camila é uma moça que eu conheci agora, tá aqui, Camila C. _ Estética Natural, ela é daqui de Goiânia. Conheci ela e o esposo num dos nossos grupos presenciais aqui, depois eles foram de novo, e a empatia foi gratuita e depois a simpatia mais gratuita ainda, né?
E ela trabalha com essa lógica dentro da biomedicina, desse conhecimento da estética natural, que é algo, gente, que tende a crescer muito, né? Porque tem a ver com saúde integral, tá bom? Não tem a ver com brigar com quem faz botox, tá? Pelo amor de Deus. Tá vendo as bandeiras? Ah, eu vou lá porque o botox, não sei o que tem, porque o dermato, não sei. Não. Você vai lá se tiver a ver com a sua frequência, com o que você acredita. Se não, vai lá no seu dermato. Ou vai nos dois, que é o que eu faço, né? Então, e se não faz sentido em nenhum, não, isso aí para mim não é nada importante, tá bom também. Entenderam como funciona? E assim a vida flui com honestidade, né? Sem ter que puxar nada para o nosso lado. Então, sejam muito bem-vindos. Estou esperando o pessoal entrar, que eu vi que o algoritmo está com um delay mais longo hoje, né? Não sei se vocês perceberam isso. Ou eu que devo estar com algum delay, pode ser também. Marcela, de São Paulo. Vou estar em São Paulo. Eu chego aí, acho que sexta-feira eu já chego aí. Marcela, em São Paulo, capital, né? Muito bom. Se der, quero dar um abraço em você e na sua filhota. A gente chega lá sem nenhum compromisso. A gente tem o compromisso do final de semana. Mas quando a gente vê, a gente já está num monte de coisa. Muito bem, gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, quero muito dar as boas-vindas aqui para quem está participando aqui pela primeira vez, né? Eu vi que entraram muitas pessoas, tem muita gente nova chegando, especialmente por causa desse retorno para Itumbiara, né? Que é uma alegria, sempre para mim é uma alegria, um ancoramento. Eu comecei vamos falar assim, a ganhar autoridade, né? A ser reconhecida como consteladora profissionalmente em Itumbiara, a convite da minha irmã de alma, Cacilda. E ali a gente começou um movimento, ela me pediu para atender 2 pessoas ali, e a partir daí outras pessoas foram vindo e foram anos de atendimento ali, principalmente antes da pandemia. Depois da pandemia eu passo a atender só online, terminou a pandemia, fiquei 1 ano e meio só no online, e aos poucos eu fui retornando, estou retornando para o presencial, e naturalmente que lá é minha casa, né? Então se tem alguém de Itumbiara, me fala aqui. Itumbiara, Araporã, né, Goiatuba. Gente, eu tenho paixão pelo estado que eu moro. Eu amo meu país, apesar de ser uma pena ver tantas coisas acontecendo de forma desnecessária, né, por falta de consciência, porque orgulho, ego, necessidade de poder, de briga, de dissensão é ego, né, falta de autoconhecimento mesmo. Então eu amo meu estado é um estado, Goiás é um estado muito rico. Nós somos, na maior parte, né, pessoas muito do bem, muito acolhedoras. Todo mundo que vem para cá sabe que tem um cafezinho. O nosso pão de queijo, que é muito parecido com o pão de queijo do mineiro. O piqui é sempre garantido e a pamonha também, o ano inteiro, todos os dias, tá? Se você quiser. E nós temos uma característica que é sermos roceiros, né? A maioria de nós tem muito orgulho do chão que a gente veio. A maioria de nós veio da roça mesmo, né? Fazendas, nossos ancestrais, produtores rurais, produtores de gado, né? Eu trabalhei 10 anos com agronegócio, com soja e milho, tenho um grande respeito por tudo isso e a minha terra proporciona alimentação para o planeta todo, né? E isso é muito rico de se olhar, de se discutir, de se agradecer, porque às vezes a gente conhece muito pouco do nosso país e da nossa região, e conhece muito de fora, né? Quando a gente viaja para o exterior, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas sabem mais do Brasil, né, da parte política, econômica, social, socioeconômica, do que o brasileiro. Então, o brasileiro ele tem essa tendência por uma questão cultural, né? Não é uma questão inocente, mas tem uma questão aí que é manter o brasileiro sem raciocinar muito mesmo, né? Só ali rolando e assistindo a vida dos outros passarem, às vezes a dele tá ficando. E eu acho isso uma pena, porque nós somos um povo magnífico, né? Como todos os nossos irmãos de pátria e de alma também. Então sejam todos bem-vindos, se você é do Brasil, se você é da terrinha, né? Tenho muitas clientes e amigas, principalmente na região de Portugal, na Suíça, na Austrália, né? Então, sou muito grata nos Estados Unidos, almas irmãs, né? Nessa caminhada. Então, sintam-se em casa, todos que estão chegando pela primeira vez, se quiser colocar por aqui
qual é a cidade que você está, se é a primeira vez, se você está chegando por aqui agora, né? De onde você é. Aqui no Café Sistêmico, como eu faço há muitos anos, há 7 anos, esse é um espaço de reflexão. A gente amplia o nosso olhar e quem sabe, gente, a gente sai daqui, cada Café Sistêmico, com uma pergunta diferente daquela que a gente trouxe, né? A ideia é essa mesmo, tá bom? Então é sobre isso. Deixa eu ver aqui se alguém colocou a cidade. Tá com delay mesmo, viu, gente? Não é só o meu, não. Eu tô com 2 equipamentos, porque aqui eu enxergo melhor na tela. E tem um delay entre um e outro, tá? Então pode ser que tenha algum delay de voz, depois vocês me dão feedback aí. Então, quando, por exemplo, vocês escrevem aqui, tá demorando a chegar para mim mais que o normal, que já é um delay do algoritmo mesmo. Pamonha de Goiânia é a melhor do mundo, é mesmo. Isso aí é inegável. Todo mundo que vem fala, leva, né? Nós temos pamonharia em cada esquina dessa cidade. Eu adoro, né? A Camila tá aqui. Obrigada, Ale. Obrigada você por comprar essa briga nesse planeta de matriz de controle, querida. Estamos juntas, tá bom? Muito bem-vinda. Muito bom. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Marcela, falaremos com você. Chegaremos na sexta, à noitinha, bora combinar um jantar. Pronto, a outra já tá socializando antes de chegar lá. A Nai tá falando uma vez em Tumbiara. Seja bem-vinda, querida. Tô aí daqui uma semana. Josi, para mim tá normal. Ale, gratidão. Tânia de Tupã, em São Paulo. Não conheço essa cidade, hein? Eu amo São Paulo, amo o interior de São Paulo. E imagino que seja bem gostoso aí. Bem-vinda. Ruth, primeira vez na live. Sou de Paulínia, São Paulo. Gente, que bacana, muito bom. Eu vou estar por aí essa semana toda. Eu fico em São Paulo, vou para aquele evento, Ruth, e a outra pessoa que Marcela e a Prof Tânia Maria. Eu adoro a história de prof, vocês sabem, né? Então, tem um evento que está sendo conduzido pelo professor Sérgio Felipe. Eu gosto muito dele, ele é um médico, e ele traz uma visão muito ampliada da metafísica, de corpos sutis, da glândula pineal principalmente, associada aos nossos sintomas, às nossas doenças, naturalmente à saúde integral. E vai ter um evento com ele, vários outros, entre eles meu irmão de alma, meu grande amigo Marluz Paiva, mas tem vários outros nomes de estudiosos lá. Vai ser na Uniespírito, agora, esse final de semana, dia 1º e dia 2. Eu não sei dizer se ainda tem vaga para inscrição, o valor é social, praticamente social. Acho que a ideia é divulgar esse tipo de consciência o máximo possível. E eu gosto muito porque São Paulo acaba sendo um centro que expõe isso para o mundo, né? E eu acho isso fantástico. Eles são 6 ou 7, viu? Vale a pena, se vocês estiverem por aí, dar uma olhada lá no link do Dr. Sérgio Felipe, ou alguém aqui, Maria, Alda, coloca aqui o link. E daí, se vocês forem, avisem o Instituto, a gente se encontra lá. Porque a gente vai de carro, porque é o Instituto Pé na Estrada, né? Então, o Instituto Pé na Estrada, para quem está chegando a primeira vez, foi uma iniciativa minha e da Maria Angélica, que está aqui, que é da equipe, é facilitadora em CSM também, naquele rush de só online, pós-pandemia. Então, a gente começa a pegar a estrada já naquele ano e a gente vai divulgando onde a gente está, fazendo a agenda, encontrando seguidores, seguidoras, tomando um café, trocando uma ideia, às vezes rola constelação. E ali se fortalece muito esse vínculo, né? Para não ter essa distância, né? Entre um terapeuta, alguém que fala aqui na internet e a pessoa que está ali, né? Isso não faz o menor sentido, né? Somos todos só gente, não passamos muito disso. Muito bem, bora lá. A Josi, quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos, esse café é maravilhoso. Gratidão, Josi, por endossar. Tem umas que estão aqui há 7 anos, né? Camila, sou mineira, mas ouso dizer que o pão de queijo goiano é mais interessante. Não vou entrar nisso, senão teremos desavenças. Eu ainda gosto mais do pão de queijo mineiro, né? Principalmente ali da Canastra, e o doce de leite Viçosa, que é onde Marinete mora, magnífico também. Olha, a Cá Monteiro, Porto Seguro, Bahia. Ah, gente, não vou comentar sobre a Bahia, vamos falar sério, né?
todo mundo tem um pedaço da Bahia, um pedaço do Nordeste dentro de si. Se não tem, dá um jeito de ancorar isso, porque a alegria vem, tá? Tem a ver com a minha ancestralidade, eu adoro. Então, seja muito bem-vinda. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Aqui alguém falando do queijo, do pão de queijo da Serra da Canastra. Aqui em Goiânia tem só um lugar que eu descobri que tem. Mas ainda fica a desejar, por exemplo, em Ribeirão Preto, lá na Dona Fiuca, tem esse pão de queijo da Canastra, é magnífico, tá? Então é isso, gente. O café sistêmico é sem muita formalidade, tem muito conteúdo, mas o que mais tem é relacionamento, é prosa. Se faz sentido, se você acha que tem uma amiga, alguém, uma irmã que tá xoxa, manca e capenga, sabe? Fala pra ela entrar aqui no Café Sistêmico. Tem uma setinha aqui do lado, é só mandar e fala, entra aí, né? Fica aí desse jeito, não. Vem pra cá, porque aqui ninguém carrega a cruz de ninguém. Mas a gente põe rodeirinha umas nas cruzes das outras para ficar mais fácil de carregar, né? Os desafios estão aí, nós estamos na terceira dimensão no planeta Terra. Muito bem, então eu quero começar aqui com vocês, né? Já que dei as boas-vindas. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui hoje. Eu já vou começar provocando, porque hoje a minha hierarquia já começou me provocando com o oráculo da benzedeira. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, principalmente quem está chegando aí, né? Quem aqui já mudou alguma coisa importante na vida acreditando que agora ia ser diferente? Quem aqui? Escreve eu aqui para mim. Quem aqui já mudou, assim, alguma coisa importante, sabe, na vida? Não sei, fez uma transição de carreira, saiu de um relacionamento que não fazia sentido, né? E falou assim, agora vai ser diferente. Escreve eu aí, né? Pode ter sido, mudou de casa, mudou de cidade, né? Como eu falei, mudou de emprego, mudou de relacionamento, sei lá, mudou a forma de viver. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se tem pessoas que vão escrever eu. Bananana, deixa eu procurar vocês aqui. Muito bom, muito bom. Ó, a Aldinha colocou o link. Eu acho que não dá para clicar no link aí. É melhor colocar só o arroba do Dr. Sérgio, tá? Não sei se por aqui vocês conseguem entrar. E se entrar, sai da live, né? Então não faz sentido, tá bom? Coloquem só o arroba, depois vocês procuram aí. Deixa eu ver aqui, quem aí entrou agora? Eu acabei de fazer uma pergunta, isso tem a ver com você, escreve eu por aqui, tá? Quem aqui já mudou alguma coisa importante na vida, que para você é importante, né? Acreditando que ia ser diferente. Escreve eu aqui no chat. Sei lá, mudou de cidade, mudou de país, saiu de um relacionamento, entrou num relacionamento, né? Mudou seu jeito de caminhar, foi para um exercício que não fazia, não sei, agora vai ser diferente. Se matriculou na academia depois de anos sem treinar, começou uma dieta, algo mais impactante para você, algo que para você é importante, às vezes para quem está de fora não. Deixa eu ver se tem muito eu por aqui, vamos lá. Ó, um monte de gente já foi colocando aqui, a Ruth falou que eu, a Ruth é lá de São Paulo, né, Ru? Aí tem a Lu, que falou que eu também. Deixa eu ver quem mais. Só elas que são corajosas. A Letícia de Ribeirão Preto, viu, gente? Lá tem a Dona Fiuca com o queijo da canastra. A Lê tá falando, eu. Oi, Alê. Bem-vinda. Denise aqui de Goiânia, eu. Professora Alda Martins, também. Pamela, lá do Rio Grande do Sul, vai estar com a gente agora em setembro na formação em CSM presencial, ela vem. Disse eu. Cairene, a apômetra do meu coração. Eu também. Marcela, eu. Gente, muita gente, né? E eu imagino que a maioria de nós já passou por isso, sabe? Engraçado, porque muitas vezes a gente muda tudo ao nosso redor, mas depois de algum tempo, os conflitos continuam meio parecidos. Já viveram isso ou não? As dificuldades continuam assim parecidas, os relacionamentos continuam mais parecidos, e aí parece que a vida continua, desculpa, que a vida continua contando a mesma história. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que isso acontece? Faz sentido para vocês isso?
A gente muda isso, muda aquilo, a partir de hoje isso, e de repente passa o tempo, parece que eu estou no mesmo cenário, parece que está repetindo algum padrão aqui, tem alguma coisa aqui, a vida está contando a mesma coisa. Por que que isso acontece? Isso que é importante a gente olhar, é sempre o que está por trás do meu comportamento. O comportamento, quem é cliente, seguidor, já me ouviu falando isso muitas vezes, para poder registrar. O nosso comportamento é a ponta do iceberg. Existe um corpo por trás desse iceberg, ou seja, existe todo um contexto por trás disso que nós chamamos comportamento. Repetição de padrão. Entende? Por exemplo, se eu fizer outra pergunta, quero fazer outra pergunta aqui e gostariam que, se pudessem, me respondessem assim com muita sinceridade. Quem aqui não já disse assim para mim mesma, né, para si mesmo, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais eu aceito isso. Agora eu vou me posicionar. Dessa vez vai ser diferente. Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. Ninguém faz de boba mais não. Agora, nunca mais. Ninguém vai fazer isso comigo. Não, eu vou cuidar da minha vida agora. Não vou ficar só por conta dos outros, não. E aí, depois de um tempo, percebeu que estava vivendo uma situação muito parecida novamente. Pode ser com outra pessoa, pode ser em outro lugar, outro emprego, outra empresa, outra cidade ou até outro país. Mas quando a gente se dá conta, percebe que está vivendo aquela situação de novo. Faz sentido? Só que a gente está vivendo aquilo de uma forma diferente, mas no fundo é a mesma sensação, é a mesma lógica. Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô indo aqui devagar, muita gente vindo a primeira vez, né? Então, normalmente eu trago o conteúdo, mas gosto de entender se eu tô no filme certo, né? Se as pessoas que estão aqui estão dentro desse contexto ou não, né? Se faz sentido para a vida real de vocês. Eu vou sempre dizer isso, terapia, psicoterapia, que não traz resultado nenhum, ou troca o terapeuta, olha para você e fala, eu tô resistindo demais, né? A Marinette está dizendo, já percebi enredo de histórias se repetindo, né? Mas também já ressignifiquei outras histórias que eu não estou repetindo mais, né? A Moab aqui está dizendo, a Moab de Itumbiara também, psicóloga linda, as crianças adoram ela, psicóloga infantil. A Moab está dizendo assim, pode parar de contar a minha história em público, Ale. Né? Fica aí contando essas coisas. A Rê, sim, passei várias vezes por isso. De não querer repetir e depois me vendo fazendo igualzinho. E às vezes, Rê, é a gente com a gente mesma, né? Às vezes não tem nem ninguém de fora nesse contexto. Às vezes é a nossa procrastinação, às vezes é a não persistência começar e não terminar, né? Faz sentido, né, Ale? Muitas vezes, muito sentido, Ale. Então, nessa lógica, né, a gente precisa olhar que nesse momento a gente está fazendo um movimento de auto-engano. Alguns têm a psicologia rasa chamando isso de sabotagem, mas não é só isso, sabe? Porque é como se a gente dissesse assim, eu não consigo mudar. Eu mudo por um tempo, faço isso por um tempo, mas depois volta para aquele padrão. Eu falo, agora não quero mais relacionamento tóxico, não quero mais sofrer com isso, e aí de repente me envolvo com alguém e tudo começa. Como se eu tivesse nascido assim. Mas será que é isso, gente? E se o problema nunca tivesse sido a nossa falta de força ou de esforço? A gente precisa olhar para isso de verdade se quiser mudar essa situação de repetição e deixar a vida fluir mais leve. Isso só é possível se você acessa o invisível, que nós chamamos de inconsciente. Se não, é o invisível, que é aquilo que você não sabe sobre você, e sem uma terapia séria você não vai saber mesmo, é da programação da raça adâmica, já falei muito disso por aqui. Se você estivesse tentando mudar só o seu comportamento, enquanto a estrutura que sustenta esse comportamento continuasse exatamente a mesma. O comportamento é a ponta do iceberg, mas existe uma estrutura que sustenta esse comportamento.
E por trás dessa estrutura existe uma pessoa que sustenta essa estrutura, que sustenta esse comportamento. E isso é uma diferença muito importante e que eu vejo poucas pessoas olhando ou fazendo para valer num processo terapêutico. Porque comportamento é aquilo que a gente vê, é aquilo que aparece em mim e no outro. Mas não quer dizer que é a verdade daquela pessoa. Se você vê uma pessoa arrogante, por exemplo, é medo, sabia disso? É medo. Essa necessidade de poder, de aparecer, de ser visto, é medo. Já expliquei isso aqui no café. Nós temos 2 sentimentos base só enquanto programação de raça adâmica: o medo e o amor. O resto das nossas emoções e sentimentos são desdobramentos disso. A compaixão, a solidariedade, o auto-amor, a prosperidade, a saúde tem a ver com amor, com auto-amor, com amor por mim, pelo outro, pela vida. Né? A gente alcança isso nessa vibração, porque são 2 frequências, tá? Sentimento, emoção é frequência vibracional. O amor tem esses desdobramentos. E o medo? Arrogância, raiva, ira, culpa, orgulho, vaidade, né? Então é só olhar para isso. A pessoa tá ali muito no orgulho e tal, você olha e fala, é medo. Mas é dela e eu vou deixar com ela com respeito. E eu não vou morder a isca. Quando a gente amplia esse olhar, a gente começa a ter menos conflitos conosco e com o outro. Porque, via de regra, como o outro te trata, se ele é leal ou desleal na amizade, se ele te trai ou não no relacionamento, não é com você, é com ele, tá? Então, existe algo muito mais profundo que sustenta isso que a gente está vendo só na ponta do iceberg, que a gente chama de comportamento. E enquanto isso não é visto, a tendência é que a vida continue encontrando o quê? Formas diferentes de ficar repetindo a mesma história. Porque é assim, inclusive, que o seu subconsciente funciona. Se você não treinar ele diferente, ele vai para o caminho, o seu cérebro vai pelo caminho mais conhecido. Por isso que, às vezes, é comum eu ouvir das meninas assim, no consultório, eu tenho o dedo podre. Pode ter 10 rapazes, eu vou escolher aquele que não vai ser legal. Por quê? Frequência vibracional? Sim. Ressonância. Via o quê? Sua neurobiologia. O seu cérebro vai procurar aquilo que é mais conhecido para ele. Na nossa última jornada, que veio do último Prospere Feminino, que é um trabalho em que a gente aprende a prosperar dentro dessa lógica vibracional, né? Depois, algumas meninas vieram para o aprofundamento, que é a jornada para reprogramar os relacionamentos. Nós gastamos muito tempo e muita energia tentando mudar os comportamentos. Elas perceberam isso nelas nos exercícios. Mas transformação verdadeira não vai acontecer só quando a gente muda o que a gente está fazendo. Ela vai começar a mudar quem continua fazendo. Não tem como mudar alguém que continua fazendo as mesmas escolhas. Eu vou começar a olhar para o que está atrás do meu comportamento, não é do outro. Porque o outro é a cocriação daquilo que eu estou emanando. Como diz o professor Hélio Couto, emanou volta, emanou volta, emanou volta. Então, sim, esse relacionamento ou esses relacionamentos que você está cocriando ou deixando de cocriar é uma frequência sua. É você que está sustentando isso ou você está soltando isso. Quando a gente muda a forma como a gente olha para a gente mesmo, para a nossa vida, para relacionamentos, para a prosperidade, é que a gente consegue fazer escolhas. A Carol, falei isso até, acho que foi no último Café System, que eu fui para um retiro, né, na semana passada, e aí ela falou isso lá para o grupo. Achei, a Carol é terapeuta de Barra de Axis, uma querida, e ela falou, gente, se tiver que tirar qualquer coisa desse evento, tirem, poderem fazer as suas escolhas, escolher as suas escolhas todos os dias. Qual é a única pessoa que consegue escolher a própria escolha todos os dias? Quem tem um mínimo de autoconsciência. O mínimo, né? Então, é por isso que apenas você entender o seu padrão de comportamento, via de regra, não é o suficiente para você sair da roda de Sansara, da repetição de padrão. É preciso que a gente compreenda o que continua sustentando esse padrão. O que continua sustentando esse padrão?
Porque quem está sustentando esse padrão é uma pessoa. Que eu fico assim encabulada, o povo coloca muita culpa no ego, coitado. Ah, isso aí foi ego. Tá bom, quem é que está sustentando esse ego? Quem é que está se justificando em cima do que nós estamos chamando de ego, ou criança ferida, né? Ou máscara, que é tudo a mesma coisa. Porque vamos pensar juntas aqui. Quem vive repetindo relacionamento parecido? Quem vive começando projeto e não termina, ou fica procrastinando? Quem trabalha muito, mas nunca sente que está prosperando como deveria? Quem vive dizendo sim quando gostaria de dizer um não bem grande, mas continua ali, né? Depois se culpa. Quem que sempre coloca todo mundo na frente de si mesma e depois pensa em si mesma e depois muitas vezes vai até para a ira? Será que o problema é só o comportamento? Ou existe algo muito mais profundo que vai conduzindo às nossas escolhas? O que vocês acham? Tem muitos psicólogos aqui dentro hoje, e eu gosto muito disso, porque são muito estudiosos, né? Pelo menos as que eu conheço aqui são pessoas que têm a mesma visão que eu. A psicologia é uma tecnologia que tem que avançar como qualquer tecnologia, como medicina, como computador, porque o ser humano é uma tecnologia que está avançando a passos largos, né? Então, e a terapia holística, ela vem para complementar, para dar velocidade nesse processo que as pessoas entram, né? Então vejam de novo que é uma bobagem as histórias das bandeiras, né? Há que se ter respeito por tudo e todos, tá? Então, o que vocês acham até aqui do que eu falei? Faz sentido na sua vida real? Tá aí na roda de Sansara alguém em relacionamento, trabalha, o dinheiro às vezes até vem, mas não fica, ou às vezes nem vem, né? A pessoa trabalha e fala, eu vejo fulano, é mala, Ale, e tá ali, a vida dele tá fluindo, e a minha tá parada. Olha, fulana casou de novo pela terceira vez, e eu tô aqui do mesmo jeito. Eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis constituir família, ou me divorciei, gostaria de estar de já estar num relacionamento bacana e não estou ainda, e eu faço terapia há 10 anos e eu não saio do lugar. Faz sentido ou não faz sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Eu acho que é por isso, gente, que eu gosto tanto da CSM, dessa constelação sistêmica multidimensional, que a maioria já conhece, né? Que eu canalizei há alguns anos, que tem como pilares, né? Principalmente a constelação familiar, nova medicina germânica e terapia quântica, e lógico, a lógica da metafísica. Por quê? Porque a CSM, ela vai ampliando o olhar. Gente, cada campo que eu abro, não pensem vocês que eu não fico tão incrivelmente impactada como todo mundo que participa, né? Na última constelação da semana passada, era um homem lindo, uma família linda, esposa e 3 filhos, muito trabalhador, já com uma depressão conceitual, algo assim que a pessoa já não estava conseguindo sair do lugar, já com medicação. Quando ele viu a reprodução de padrão lá atrás, ele ficou tão impactado que no final ele veio conversar comigo. Ele falou, é como se eu tivesse aberto os olhos, eu não sei te explicar. E não tem como explicar em palavras mesmo, porque eu estou falando de um campo metafísico. Então, quando a gente olha nesse formato, quando eu falo da CSM, por exemplo, que é uma das técnicas, né, existem várias, mas que faz a limpeza de DNA ancestral, é mais do que isso. Num primeiro momento, antes de fazer os encaminhamentos de consciência, que é específico da CSM, nós fazemos um trabalho que é trazer para a luz da consciência, como diz Jung, da psicologia analítica. Porque enquanto for invisível, enquanto é inconsciente, a pessoa não vai poder escolher as próprias escolhas. É impossível, porque ela nem sabe que aquilo está levando ela para aquele relacionamento. Tá levando ela para aquele emprego, aquele chefe tóxico de novo. Tá levando ela para aquela tristeza infinita que ela não sabe, falta de energia que não sabe de onde que tá vindo. Por quê? Porque ela amplia o nosso olhar do que está por trás do iceberg, por trás do comportamento. Então, a CSM, ela me traz, eu tenho um olhar sistêmico, que é lá nos meus ancestrais, mas não é só isso.
Eu tenho que ter um olhar quântico, o campo de constelação, o campo de um oráculo, o campo entre eu e uma amiga, entre eu e meu namorado, entre eu e meu esposo, entre eu e minha família, é um campo de energia quântico, tem um emaranhamento quântico acontecendo ali, elétrons, prótons e nêutrons. E mais que isso, a gente passa a perceber que existem outras dimensões e que nós somos seres metafísicos ou multidimensionais em que nós não estamos sujeitos só a essa dimensão chamada terceira dimensão. Olha que interessante isso, terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão, né? Vegetais, minerais, animais, terceira dimensão, nós. Quarta dimensão, alguns chamam de espíritos, quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, tantas, e a gente acha mesmo que é só isso. É só você tentar justificar a intuição, muitas vezes, principalmente das mães, em relação aos filhos, mesmo que eles estejam longe. É esse olhar que vai me ajudar a estruturar o que está por trás, liberar o que não faz mais sentido para mim. Porque muitas vezes aquilo que a gente enxerga como problema é só consequência de alguma coisa que a gente ainda não olhou. Quando a gente consegue olhar para essa estrutura com mais consciência, jogar luz na consciência, aí sim. Aí vem novas escolhas, elas começam a aparecer. Não é porque alguém mandou, não é porque alguém está esperando isso de você, mas porque algo dentro de você começa a mudar para valer. Entendem isso? Deixa eu ver aqui se tem comentários. Se tá fazendo sentido, se eu não tô conversando sozinha, né? Porque eu gosto mais do Zoom, porque eu vou vendo o rostinho de vocês, vai tendo interação. Aqui no Instagram não é assim, mas ele é mais acessível, né? Então, a Lu tá falando assim, sim, total sentido em algumas áreas. A Josi, faz muito sentido, repetindo padrões, ela pôs um olhinho pra cima. Josi, eu faço isso também. Quando eu percebo, falo, não acredito nisso. O que mais que eu preciso olhar, né? Como faz sentido, total sentido, faz todo sentido. A Lucy Rabelo, sempre que estou perto de fluir no trabalho, parece que começa a perder tudo de novo. Muito comum isso, Lu. É como se a pessoa desse 3 passos para frente e de repente 4 para trás. Aí ela retoma de novo. É muito isso. Então, quando eu olho para isso, que é o não fluir do trabalho ou uma repetição de padrão, legal, eu enxerguei a repetição de padrão. É o suficiente para ter uma transformação real? Não, não é, tá? A CSM é realmente esclarecedora, é libertador, gratidão, Manu. A Manu chegou por agora, está acompanhando vários processos. Se não me engano, sua constelação é por agora também, né? Eu vi seu nome lá na agenda. Amor e trabalho parece que sempre na contramão. Ou você tem amor ou você tem trabalho. Faz sentido demais. Exatamente. E além de tudo, essa história do inconsciente coletivo, das crenças coletivas, tudo que você treinar seu subconsciente para acreditar, ele vai acreditar. Isso vai gerar um campo eletromagnético, isso vai gerar uma ressonância com pessoas, projetos e situações. Para cima e para baixo. Para o bom, para o ruim, para a prosperidade e para a escassez, em todas as áreas da vida. Por exemplo, tem um comando quântico que a maioria das pessoas não presta atenção, mas ele já está no inconsciente coletivo há muito tempo, que é não se pode ter tudo, né? Quando a pessoa me dá esse comando, ela, porque eu tô feliz no meu trabalho, eu tô feliz sei que, mas tô sem namorado e gostaria de estar, mas não pode se ter tudo, né, Ale? Aí eu falo cancelado, 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 interessante seu ponto de vista. Eu devolvo para ela o ponto de vista, porque para mim, ninguém nunca falou que eu não posso ter tudo. Eu posso ter tudo sim. Eu posso ter dinheiro abundante sim. Eu posso ter um amor verdadeiro e leal, que o Hélio Couto chama de ideal, né? Sim. Eu posso ter amizades verdadeiras? Sim. Eu posso ter saúde integral? Sim. O nosso grande desafio perante a chamada matriz de controle são essas tais crenças implantadas no inconsciente coletivo. Você implementa isso no inconsciente coletivo, entendem? Como tem muita coisa por trás do comportamento e você achando que é só o seu comportamento, né? A Laís está dizendo, CSM é maravilhosa, adora. O que mais me chamou a atenção é a resposta de um judeu em Londres. Não trabalhamos para ganhar dinheiro, o dinheiro que trabalha para nós. Exatamente, tem um ditado, se não me engano, é espanhol,
que diz assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Aí como que as pessoas interpretam, principalmente o brasileiro, vou ficar à toa e vai acontecer um milagre. Não é isso, né? É que quando você encontra propósito no que você está fazendo, vou falar de novo, não é encontrar o propósito para depois ganhar dinheiro, tá? Isso também é uma crença. Só vou ganhar dinheiro, só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando com o meu propósito, eu estiver vivendo o meu propósito. Isso também é uma crença, tá bom? Até eu chegar no que tem propósito, eu vou aqui me realizar no que ainda não tem muita lógica para mim. Porque depois isso vai sustentar o meu propósito. Então, quando a gente trabalha com propósito, você nunca mais trabalha. Todo dia é sábado, como diz um amigo terapeuta meu. Por isso, às vezes eu tenho, por exemplo, até dificuldade. Fiz minha transição de carreira de uma multinacional de agronegócio para esse universo há 7 anos, né, da psicologia, que eu já era psicóloga naturalmente, é a minha graduação de base, né? E quando eu assumi as rédeas do meu propósito, eu comecei a ficar workaholic de novo. Olha só o comportamento e o que alimenta o comportamento. Eu já estava vivendo o meu propósito. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E encontrar esse equilíbrio vai depender do tanto que você se conhece. Gente, imagina, eu sempre há anos falo sobre isso, porque eu acho que isso clareia até para criança. Vamos lá. Imagina que uma pessoa chega até você agora com um saxofone muito lindo, muito rico, cravejado no diamante e diz assim para você, deixa eu escolher alguém aqui. Nayane, faz para mim a higienização desse equipamento e afina ele para mim porque eu tenho um concerto hoje à noite e é importante para mim. Só que a Nayane não conhece o equipamento, ela já viu o saxofone, mas não toca, não sabe mexer com aquilo. E a Nayane vai fazer o que com aquilo? Se brincar, se ela tentar afinar, se ela tentar higienizar, ela vai estragar o equipamento da pessoa. Concordam comigo? Qual é o seu equipamento? Qual é o meu equipamento? O seu equipamento é você mesma. O meu equipamento sou eu mesmo. Eu sou o meu saxofone, cravejado no diamante. Então, eu não me conheço, não sei como me regular, não sei como me higienizar, não sei como me afinar e não faço isso. E aí eu quero dar um conserto na vida. Eu quero estar próspera no relacionamento, próspera no financeiro, próspera nas amizades, próspera na saúde. Gente, a conta não fecha, né? CSM é como uma chave, ela está a serviço, mas só funciona se você pegar, exatamente, né? Colocar ali na fechadura, girar, abrir e olhar, e ter que olhar. Como qualquer processo terapêutico sério, né? Porque a CSM, ela dá velocidade para o processo psicoterapêutico. Aí ela está dizendo, quando deixa de ser inconsciente, o movimento precisa ter ação, exatamente. Né? Porque senão a gente também não sai da roda de Sansara, né? E isso é muito bacana. Por isso, galera aí de Itumbiara, né, que entrou hoje a primeira vez, gratidão, né? No dia 13 de agosto, a gente vai estar falando disso aí em Itumbiara, tá bom? Logo lá no grupo, a gente vai passar todas as informações. Nós só estamos aguardando as pessoas entrarem, tá? Que a gente começou a divulgar agora, eu e Laís, tá? Então, eu tenho visto muitas pessoas chegando lá no grupo no VIP e vai ser assim uma alegria receber vocês por lá, né? Como eu disse, eu comecei a minha carreira como consteladora lá e tenho muita gratidão. Para mim, lá é minha casa, minha terra, tem família lá, tem história lá, né? Desde a infância. Então, ao longo dessa minha caminhada, para além de tudo isso, para além das ferramentas, né? E eu nem olho para tudo isso, CSM, aneação, psicoterapia como ferramental. Eu olho mesmo como um nível de consciência, uma consciência que chega até mim, eu acesso essa consciência e uso isso para fazer minha vida fluir, né? Então, ao longo dessa caminhada, eu fui percebendo que as pessoas diferentes repetem padrões diferentes. Por isso também veio o Eneação, né? Que é esse mergulho para que a pessoa descubra qual é a personalidade dela. É um mapa da personalidade, né? É um encontro com você mesma, com o seu saxofone aí, né? Não é para colocar ninguém em rótulo, você
é o ego ou o tipo tal, você é o tipo tal. Isso a gente faz de brincadeira depois, entre nós. Mas quando for estruturado, é só para mentalmente a pessoa conseguir chegar lá. Mas a maioria só chega no número. E depois que tá lá, muita gente piora muito, né? Então, se não tiver uma vivência profunda, as coisas de internet, de processo seletivo, com o Eneagrama não funciona, né? Então, no Eneação, que é o Eneagrama, a pessoa identifica o tipo de personalidade dela através de uma vivência, não é teoria, é prática mesmo, né? Tem um pedacinho de teoria só para chegar na prática. E tá, e descobrir qual é meu tipo de personalidade, meu ego, o que tá me fazendo repetir padrão? O que eu faço com isso agora? Aí é o caminho da essência. Aí eu vou descobrir que eu não nasci nesse ego, que eu nasci num contraponto, mas por defesa, por conta de traumas da infância e tudo mais, eu fui colocando aquele rótulo em mim mesma e fui ficando daquele jeito, né? Então, é importante compreender qual é a sua estrutura de personalidade, porque é ela que sustenta a repetição de padrão. E o que sustenta essa personalidade é você, é a pessoa que está por trás dessa personalidade. Então, meu povo, para de culpar o ego pelas coisas, tá? O ego veio para sobrevivência, para te servir até 7, 8 anos de idade. Tudo bem que ninguém te ensinou, mas hoje em dia não tem mais desculpa para continuar no padrão do ego e falar que foi o papai, a mamãe, a vovó, meus traumas, o abusador, e isso vai tirar mais coisas de mim. Hoje a gente já tem outros recursos, né? Então eu vou entender o que estrutura é essa que eu tenho em mim, por que que eu sustento ela até hoje, mesmo sendo adulta, e como isso influencia a minha maneira de sentir, de pensar, de agir, principalmente nos relacionamentos. Entenderam? Quando a gente compreende essa estrutura e a gente passa a fazer escolhas mais conscientes. Aí eu passo a todos os dias escolher as minhas escolhas. Ninguém vai escolher mais por mim. Não é dar satisfação para ninguém. Não mesmo, tá? Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que veio aqui. Que ele subiu aqui para mim. Não, sem perguntas, mas se tiver, podem colocar por aqui, tá bom? Bom, agora que eu falei tanto de coisa, existe aqui alguém vivendo e de forma consciente, algumas pessoas já falaram que sim, que percebeu durante a live que está repetindo há muito tempo e gostaria de olhar para isso? Escreve aqui o que seria. É relacionamento? É família? Trabalho? Autoestima? Saúde? Não sei, né? Alguma coisa nesse sentido? Tem alguma área específica que durante a nossa conversa aqui, durante a explanação aqui, você percebeu que está vivendo uma situação assim, que continua, cai alguma ficha, algum download, alguma coisa que você já ganhou de consciência. A gente fala que, sabe a árvore da vida? Então, imagina uma árvore da vida e as folhas secas ali de penduradas, misturadas com as verdinhas. Quando cai uma ficha, quando a gente faz um download, uma percepção, são folhas secas que não fazem mais sentido para mim, começando a se soltar e se afastar da minha árvore. Entendem? Então escreve aqui que palavra que se encaixa mais nesse momento de download, de consciência que você pode ter acessado aqui. Família, prosperidade, trabalho, alto amor, né? Tem alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Vou beber água porque eu converso muito, né, gente? Muito bom. Peraí. Agora sim. A Lu tá dizendo um medo irracional. Isso tem total a ver com estrutura de personalidade. Relacionamentos. Relacionamento. Alguém colocou com certeza, mas tem que identificar a área aí, fica mais fácil de você acessar. A Fer tá falando relacionamento. A Manu, medo e insegurança. E autoamor. Dessas pessoas aqui, vou repetir quem são as pessoas que escreveram aqui. Lu Bralion, Lucy Rabelo, Joselaine Vaz, Cris Gomes, a Fer Geronucci, tá assim, Manu
e Gonçalves Rubi, 14. Alguma de vocês quer um atendimento ao vivo agora comigo? Se sim, coloca eu quero aqui, que eu vou entender um pouco o que você está passando aqui, porque é como a constelação sistêmica multidimensional, né? Quando uma pessoa tem coragem de olhar para ela em grupo, ela ganha muito desse grupo, né? Toda a vibração, liberação de consciência. Ó, uma porta bateu. Mas essa pessoa está a serviço das pessoas que estão aqui. Deixa eu ver aqui se alguém quer atendimento. Deixa eu só ver aqui. Gonçalves. Denis Lene falou relacionamento também. O João Luciano tá falando assim: sou a Denis Lene. Repetição com problemas da filha, sempre voltando para me cobrar, olha. Camila, prosperidade, medo de falhar. Tá bom, vou escolher uma aqui. Vida, percebo que tem repetido em várias. Eu vou chamar... Tá. Fer Geronucci. Fer. Vou te chamar aqui, Fer. Vamos ver aqui se dá certo. Fer. Vamos ver agora se dá. Fer, tá bem lento mesmo hoje. Fer Geronucci. Você não aparece para mim, para eu te convidar ao vivo. Faz assim, você me pede que eu aceito aqui, tá bom? Fer. Vamos lá de novo. Lucy. Achei. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Deixa eu virar minha câmera. Olha, gente, abusada. Café. Hoje eu não tomei café, sabe por quê, Fer? Acabou o filtro. Todo mundo conhece Maria Angélica aqui, que é do Instituto Pé na Estrada. Ficou um mês fora. Chegou aqui na minha casa, não tinha pó de café mais. Trouxe o pó de café ontem. Não trouxe o filtro, porque o filtro tinha acabado também. Então, está havendo um descuido com a minha pessoa. Já quero deixar registrado em público aqui, viu, Fer? Por isso que é bom o coadorzinho de pano. Ah, não dou conta. Não dou conta. Marinette também usa o coadorzinho de pano às vezes. Mas eu não. Mas isso aí é pra. Não, não fica defendendo elas, não, viu, Fer? Não fique, não. Jamais, Ah, jamais. você é de onde? Caiapônia, amiga, você não tá lembrando? Ai, gente, por isso que eu olhei. Gente, que vergonha que eu passo nessa vida. Eu conheço a Fer, não vou falar de onde, porque assim, é meio vexatório os nossos encontros, É? entendeu? Bem-vinda, querida. No online fica muito diferente, né? Muito bem, seja bem-vinda, bem-vindíssima. Trabalhando óculos. Fernanda é uma querida, gente. Lá conheci Fernanda em Caiapônia. Nós temos uma amiga chamada Nara Guerreiro, uma amiga em comum, que é a melhor amiga da Maria, e a Maria trouxe essas pessoas maravilhosas para as nossas vidas, né? Fer, o que que eu posso te ajudar hoje? Eu quero, Contribuir, né? para mim, eu acredito que vai ajudar também outras pessoas, é a repetição em relacionamentos. Uhum. Sempre errar no fazer mais e na sensação assim que a gente tem que se doar cada vez mais e sempre sai frustrado. Uhum. Entendeu? Você só me dá permissão para entrar no seu campo, tá? É só mentalmente falar assim. Uhum. Permito. A primeira figura que vem no seu campo é seu pai e seu avô paterno. Você conheceu seu pai, conviveu? Meu pai eu conheço, né? Meu avô paterno não. Aham. E qual é a sua história com seu pai? No início foi, não, na minha infância foi maravilhoso. Até Ele que viveu idade, mais ou menos? até os 12, 13 anos. Pré-adolescência, início da adolescência. Aham. E meu pai, tem um comportamento narcisista. Sempre teve, domínio.
E acaba que a gente, nessa fase, bate muito de frente, né? E eu não concordava com a maneira Quantos que... homens narcisistas você encontrou no seu caminho? Ou com Ah, algum espectro narcísico, né, gente? Não necessariamente o narcisismo, que pensam mais em si do que na companheira. todos. Ok. Todos. Só quero que você perceba que quando você fala isso, embora o corpo traga uma emoção, você ri, É, entende? É como se fosse assim, né? tô... Tão óbvio, né? Só que não, é óbvio para quem? Eu vou pedir para você olhar para mim, qual é o nome do seu pai? Antônio. Antônio. Porque o que que acontece? A criança que vem aí, ela tem entre 4 e 6 anos no seu Uhum. campo. Aconteceu algo nesse período, consciente ou não, a gente nunca sabe, que fez pode fechar o áudio enquanto eu falo? Desliguei. Não, pode, Tá desliguei. bem. Pode. Pode. Então, que fez, por alguma razão, um rompimento com a mamãe. A mamãe é feia, o papai é lindo. Uma espécie de julgamento com a mãe que é muito comum nessa idade, tá? Cognitivamente comum nessa idade com as meninas, né? Porque eu viro uma competidora da mamãe. Uhum. Então, o papai é o grande homem. Na constelação, a gente fala assim: o papai é o nosso primeiro grande homem, a mamãe é a nossa primeira grande mulher. Então, a imagem que a gente internaliza deles vai conduzir nossos relacionamentos na vida de algum modo, tá? Uhum. Então, olhando para isso, quando eu olho para esse pai é o pai herói, é o pai que olha, é o pai que abraça, é o pai que escolheu a filha de ouro. Porque os narcisistas têm os filhos de ouro. Sim. E tem os filhos que são empurrados para fora, né? Então, quando eu chego com 12, 13 anos, essa menina já tem outro gradiente cognitivo, ela tem outra visão de mundo. E ela passa a perceber, provavelmente, algum nível de manipulação, alguma situação entre o pai e a mãe que dói nela, né? E essa menina, então, perde esse pai. Só que é um pai vivo. Sim. Entende? Que é uma dor muito, muito mais difícil a gente ter a morte viva do que a morte morrida. Uhum. Igual quando a pessoa tem um pai ou uma mãe com depressão severa, né? Tá ali, mas não tá ali. Uma Aí não tem. criança não consegue lidar bem com isso. Então, eu quero que você perceba que você segue, parece, né? Aqui, gente, não é uma constelação, tá? Eu só estou fazendo uma leitura de campo para a Fer trazer consciência para ela fazer a busca dela. É uma probabilidade que veio no campo. Então, nessa caminhada, Fer, é como se você seguisse nos seus relacionamentos, óbvio, procurando o olhar do papai. Uhum. Por quê? O que que a gente faz para um pai narcisista? Tudo. Eu sou a mais boazinha, mais quietinha, melhor aluna, melhor filha, para o papai me amar. Então, eu vou continuar repetindo isso, não só nos meus relacionamentos, mas na vida, com os Sim. amigos, no trabalho. E nos relacionamentos é porque a gente enxerga mais, porque convive mais, né? Exatamente. Então, nesses relacionamentos, eu passo a procurar o papai. Só que nenhum homem consegue me dar o olhar ou suprir esse papai. Então eu entro em profundo sofrimento, porque como eu não me sinto amada pelo papai, o inconsciente diz assim para a menina: se nem seu pai te ama, quem é que vai te amar? Uhum. É a lógica ilógica do subconsciente. Então, eu projeto isso no meio e eu vou gerar uma ressonância via emaranhamento quântico, entrelaçamento quântico, e vou começar a atrair homens que também precisam ser vistos Uhum. e não aceitam que precisam ser vistos. Uhum. Então, por quê, gente? Homens ou mulheres que precisam diminuir o outro para se sentir grande porque se sentem muito pequenos. Quem está bem consigo não tem necessidade de diminuir ninguém. Quem está bem consigo não afasta quem ama. Então, sempre deixar com o outro o que é do outro, mas olhar para o que é seu. Uhum. Porque eu tô olhando para esses homens, para esses amigos, amigas, sei lá, alguém
e procurando esse olhar que a criança perdeu. Ela perdeu o pai. E ela perdeu na época dos hormônios, em que ela passa a olhar para ela como mulher, 12, 13 anos. Entende? Então, me fala o nome do seu pai de novo. Antônio. Antônio. Respira, se conecta com a consciência dele e eu vou representar essa consciência, tá bom? Primeiro aqui tem um entreveiro com meu pai, que é um negócio que não dá nem para explicar. Tem alguma coisa aqui bem, até alguns sigilos, algumas coisas que não podem ser ditas, tá? Então não vou entrar nisso. E vem uma falta de ar, uma dor de cabeça do lado direito, que me remete a como se eu tivesse sido uma criança que foi suprida, mas injustiçada. É uma sensação assim de vitimismo, de um drama, um negócio estranho. Então, você olha aqui para esse pai e diga: pai, eu sou sua filha. Pai, eu sou sua filha. Eu sinto muitíssimo Eu sinto muitíssimo pela sua história, pela sua história, principalmente com seu. principalmente com seu pai. Eu não faço ideia do que você teve que passar. Eu não faço ideia do que você teve que passar. E logo na infância, E logo na infância, tentei salvar você de você mesmo. tentei salvar você de você mesmo. Depois, Depois, tentei salvar a mamãe. tentei salvar a mamãe. E eu fiquei para trás. E eu fiquei para trás. Por favor, meu pai, Por favor, meu pai, olhe para mim. olhe para mim. Me veja. Me veja. Eu existo. Eu existo. E eu não me sinto vista por ninguém. Eu não me sinto vista por ninguém. Pelo mundo, Pelo mundo, pelos homens, pelos homens, por ninguém. por ninguém. Então eu sigo agradando todo mundo Então eu sigo agradando todo mundo. para receber migalhas de amor e de atenção. Para receber migalhas de amor e atenção. Mas estou sempre com a sensação de solidão. Mas estou sempre com a sensação de solidão. E com um medo muito grande de morrer sozinha, de envelhecer sozinha. E com medo muito grande. Sim. Porque nessa caminhada, pai, Porque nessa caminhada, pai, não me senti merecedora de ser amada. não me senti merecedora de ser amada. Porque eu não compreendia porque você não me olhava mais. Porque eu não me compreendia quando o Senhor não me olhava mais. Mas eu era uma criança. Mas eu era uma criança. E hoje eu acolho essa criança no meu coração. E hoje eu acolho essa criança no meu coração. Uma criança que, apesar de tudo, fez uma história linda. Uma criança que, apesar de tudo, fez uma história linda. Me tornei uma mulher de bem. Me tornei uma mulher de bem. Muito honrada. Muito honrada. Tenho filhos. Tenho filhos. E em todos os meus relacionamentos fui leal. Todos os meus relacionamentos eu fui leal. Essa sou eu, pai. Essa sou eu, pai. Hoje, meu querido pai. Hoje, meu querido pai. Eu deixo com você. Eu deixo com você. Com muito respeito. Muito respeito. Tudo que pertence a você. Tudo que pertence a você. E recebo de você o que você tem para me dar. E recebo de você o que você tem para me dar. Abro mão hoje. Abro mão hoje. De esperar de você. De esperar de você. O que você não tem para me dar. Você não tem para me dar. O que você me deu já é o suficiente. O que você me deu já é o suficiente. Por favor, me abençoe. Por favor, me abençoe. Eu faço uma história diferente da sua. Eu faço uma história diferente da sua. Também nos meus relacionamentos. Também nos meus relacionamentos. E com os meus filhos. E com os meus filhos. Fica com você o que é seu. Fica com você o que é seu. Comigo, só o que é meu. Comigo, só o que é meu. E hoje eu devolvo você e a mamãe para o lugar de vocês. E hoje eu devolvo você e a mamãe para o lugar de vocês. Vocês são os grandes. Vocês são os grandes. Eu sou a pequena. Eu sou pequena. E eu me coloco no meu lugar de filha hoje. E eu me coloco no lugar de filha hoje. Porque também não sou mãe da mamãe. Porque eu também não fui mãe da mamãe. Gratidão. Gratidão.
Você vai respirar e sente o seu pai do seu lado esquerdo com a mão no seu ombro. A sua mãe com a mão no seu ombro direito. Atrás deles, os seus avós, bisavós, toda a sua ancestralidade, de onde você veio, de onde seus filhos vieram. E eu vou colocar na sua frente, pode continuar de olhos fechados. Eu vou trazer uma energia, que pode ser um homem ou vários homens. Eu vou trazer todos os seus ex-companheiros, tá bom? 1, 2, 3. Coloca eles em ordem. O primeiro, o ex-marido ou ex-namorado. E vai olhando para esses homens. E diga para eles, eu vejo vocês. Eu vejo vocês. E olho vocês. E olho vocês. Por favor, me vejam também. Por favor, me vejam também. Por alguma razão do meu destino, por alguma razão do meu destino, estou aqui hoje para olhar para todos vocês. Estou aqui hoje para olhar para todos vocês. Porque todos vocês pertencem à minha história. Porque todos vocês pertencem à minha história. E eu sinto muito. E eu sinto muito. Esperei de vocês o que vocês não tinham para me dar. Esperei de vocês o que vocês não tinham para me dar. Hoje eu devolvo para vocês. Hoje eu devolvo para vocês. Absolutamente tudo que pertence a vocês. Absolutamente tudo que pertence a vocês. Fica comigo só o que me cabe. Fica comigo só o que me cabe. Gratidão, respira, abaixa sua cabeça e eles abaixam para você como forma de honrar a história, mas de liberar uns aos outros. E você diz, eu libero todos vocês. Espero todos vocês. Para que sigam o destino de vocês. Para que sigam o destino de vocês. Com felicidade e saúde. Com felicidade e saúde. E me libero para a mesma coisa. E me libero para a mesma coisa. Respira. E agora esses homens vão se afastando. Eles pertencem, mas pertencem ao passado. E eu vou trazer uma energia que pode vir em forma de luz, de alguém, não interessa, tá? 1, 2, 3. Um possível relacionamento saudável, sustentável. O Hélio Couto fala ideal, né? Um ideal dentro da ordem do Criador, né? E você diga, eu olho para você hoje. Eu olho para você hoje. E te libero disso tudo aqui. Te libero disso tudo aqui. Você não é meu pai. Você não é o meu pai. Nem meu filho. Nem meu filho. Se for para vir. Se for para vir. Que seja como um companheiro. Seja como um companheiro. Um possível companheiro de vida. Um possível companheiro de vida. Um homem. Um homem. Me veja como mulher. Me veja como mulher. Nem mãe, nem filha, nem irmã. Nem mãe, nem filha, nem irmã. Mulher. Mulher. Assim ganhamos a chance. Assim ganhamos a chance. De olhar um para o outro. De olhar um para o outro. Como homem e mulher. Como homem e mulher. E se for da ordem do Criador. E se for da ordem do Criador. Que esse reencontro possa ser dentro. Que esse reencontro possa ser dentro. Da mais elevada maneira. Da mais elevada maneira. Do Criador de tudo que é. Do Criador de tudo que é. Gratidão. Gratidão. Respira, você abaixa a cabeça, essa consciência também. Ficam do mesmo tamanho, mas cada um com a sua história. Para a história de vocês ficarem projetadas entre vocês. E você, se quiser, pode senti-lo do seu lado. Sempre a mulher do lado do coração do homem. Você com a sua ancestralidade atrás de você e ele com a ancestralidade dele atrás dele. Na frente de vocês, uma vida em comum. Se você tem filhos, os seus filhos vêm antes, então estão aí pertinho de você. Se ele tem filhos, a mesma coisa. Respira e tudo isso vai ficando pequenininho, pequenininho até caber no seu coração. Pode abrir os olhos. Tudo bem aí? Se der uma bobadazinha, é normal porque a gente muda a faixa frequencial e às vezes o cérebro tem um delayzinho para voltar. Tudo bem?
Tudo bem. Tido para você? Sim. Fico grata de poder contribuir, viu? Porque eu gosto muito de você. Você tem um lugar muito especial no meu coração. E de fato, você tem uma alma e um coração lindos. E se quiser, naturalmente, merece um companheiro que olhe para você como mulher. Até porque você é super gata, tem que olhar mesmo. Tá bom? Ai, joia. Um beijo, querida. Que a Beijo. cura vibracional chegue em você, na sua casa, onde vocês estiverem precisando, tá bom? Beijo, fica com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Respirem todos.